Você já chorou por algo que nunca aconteceu? Já sentiu um vazio por um futuro que não se realizou? Por um amor que não veio? Por um sonho que morreu antes de nascer? Existe uma dor silenciosa que poucos entendem. A dor de carregar dentro de si a saudade do que jamais foi vivido. É como se você estivesse de luto por uma vida paralela, por caminhos não trilhados, por versões suas que nunca puderam existir. E o pior, ninguém vê essa dor. Não há corpo para velar, não há data para lembrar, não há foto para olhar. É uma ferida invisível, mas devastadora. Você sente que perdeu algo precioso, mas como explicar a falta do que nunca esteve lá? Talvez você tenha passado anos sonhando com um casamento que não veio, uma família que não formou, uma carreira que não decolou, um filho que não nasceu, um perdão que nunca foi dito, uma reconciliação que nunca aconteceu. E agora, vive carregando esse peso no peito, essa melancolia profunda, essa sensação de que a vida passou ao lado e você ficou assistindo pela janela, como espectador da própria existência. Você olha para os lados e vê os outros vivendo exatamente o que você sonhou. Vê casais felizes quando você ainda está sozinho. Vê famílias reunidas quando a sua está destroçada. Vê pessoas realizando sonhos enquanto os seus parecem enterrados. E cada vez que você vê isso, algo dentro de você se parte um pouco mais. Porque não é inveja. É dor. É a dor de reconhecer que aquilo que deveria ser seu nunca foi. E talvez nunca seja. Essa mensagem é para você que chora sozinho, que sente uma tristeza sem nome, que carrega luto por um futuro roubado, por possibilidades que viraram impossibilidades, por esperanças que viraram cinzas. Você que acorda todos os dias com um vazio no peito e não sabe como preencher. Você que sorri por fora mas por dentro está sangrando. Você que já cansou de fingir que está bem quando na verdade está despedaçado. Deus te vê. Ele conhece cada lágrima que você derramou no travesseiro, cada suspiro de dor, cada noite em claro. E hoje, Ele quer te mostrar que nem tudo está perdido, que ainda há esperança, que ainda há cura, até para a dor do que nunca foi. Porque Deus é especialista em transformar luto em dança, cinzas em beleza, e dor em propósito. Você sabe o que é acordar todos os dias e sentir que algo falta, mas não saber exatamente o que? É olhar para o espelho e reconhecer que aquela pessoa que você imaginaria ser nunca apareceu. Você planejou uma vida inteira. Sonhou acordado. Fez planos. Contou os dias. Acreditou com cada fibra do seu ser. Mas os anos passaram, as estações mudaram, e o que você esperava simplesmente não veio. E o pior de tudo, ninguém entende sua dor. Ninguém valida seu sofrimento. Afinal, como você explica que está de luto por algo que nem existiu? Como você faz alguém entender que você chora por um filho que nunca nasceu, por um casamento que nunca aconteceu, por uma carreira que nunca decolou, por um relacionamento que nunca foi restaurado, por palavras que nunca foram ditas, por abraços que nunca foram dados? As pessoas ao seu redor dizem: supera isso. Segue em frente. Você tem tanto pelo que ser grato. Para de viver no passado. Mas elas não entendem que você não está vivendo no passado. Você está enlutando um futuro que morreu. E isso é completamente diferente. Ninguém enxerga o buraco dentro de você. Ninguém sente o peso que você carrega. Ninguém ouve os gritos silenciosos da sua alma. Você carrega isso sozinho, como um fardo invisível que esmaga seus ombros dia após dia. E às vezes, no silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e você está acordado com seus pensamentos, você chora. Chora por uma saudade que não pode ser explicada. Chora pela versão de você que nunca floresceu. Pela vida que deveria ter sido, mas não foi. Pelos planos que foram interrompidos. Pelos sonhos que foram abortados. E o tempo não alivia essa dor.
Pelo contrário, cada aniversário que passa é um lembrete do que não aconteceu. Cada data especial é uma facada. Cada conquista dos outros é um espelho da sua falta. Você vai em festas e sorri, mas por dentro está se despedaçando. Você ouve histórias de vitórias alheias e parabeniza, mas seu coração sangra. Porque você queria ser você vivendo aquilo. E não foi. Você olha para os lados e vê os outros vivendo exatamente o que você sonhou, e isso dói profundamente. Mas saiba de uma coisa que vai mudar sua perspectiva hoje. Deus conhece cada lágrima sua. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. E Ele também chora com você. Porque o coração de Deus não é indiferente à sua dor. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas essa dor tem um nome na psicologia: luto antecipatório e trauma de expectativa não realizada. É quando sua alma enlutece algo que nunca se materializou, mas que já estava vivo dentro de você. Aquele sonho não era apenas uma ideia. Ele era parte da sua identidade. Ele te definia. Ele te dava propósito. Ele te dava direção. E quando ele morreu, uma parte de você morreu junto. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não está de luto pelo que não aconteceu. Você está de luto pela versão de si mesmo que dependia daquilo para existir. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a gente constrói nossa identidade inteira em cima de expectativas. Quando eu casar, serei completo. Quando eu tiver filhos, terei propósito. Quando eu conquistar aquele cargo, serei respeitado. Quando eu comprar aquela casa, serei bem-sucedido. Quando aquela pessoa me perdoar, terei paz. E quando essas coisas não vêm, não é só um plano que morre. É uma parte de você. É como se a pessoa que você deveria ser tivesse sido apagada, cancelada, deletada da existência. E isso cria um vazio existencial profundo, um buraco negro dentro do peito. Você não sabe mais quem é, porque aquilo que te definiria nunca chegou. Você perdeu o rumo. Perdeu o sentido. Perdeu a si mesmo. O problema é que a vida inteira te ensinaram a sonhar com um futuro específico. A sociedade te vendeu um roteiro. A família te passou expectativas. A igreja te prometeu bênçãos. E você acreditou. Você comprou a ideia. Você planejou cada detalhe. Você esperou com fé. Mas a vida não seguiu o script. O filme não teve o final que você ensaiou. E agora você está preso num lugar estranho, num limbo emocional. Não consegue voltar pro passado, porque ele já foi e não volta mais. Não consegue ir para frente, porque o futuro que você imaginava não existe. Você está congelado numa dor que ninguém valida, numa tristeza que ninguém entende, num luto que ninguém reconhece. E isso te consome por dentro, como um fogo lento que queima sua alma dia após dia. Você tenta seguir em frente, mas não consegue. Porque o que te prende não é o que aconteceu, é o que nunca aconteceu. Mas e se eu te disser que Deus nunca esteve ausente nesse processo todo? Que Ele viu cada sonho seu morrer, cada porta se fechar, cada não que você recebeu, cada lágrima que você derramou. E que mesmo assim, mesmo no silêncio, mesmo na aparente ausência, Ele nunca te abandonou. O silêncio de Deus não é castigo. É preparação. É proteção. É sabedoria. Você queria que a vida seguisse um caminho, mas Deus viu algo que você não enxergava. Algo maior. Algo mais profundo. Algo mais transformador. Algo que seus olhos limitados não podiam perceber. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que choraram pelo que não aconteceu, que carregaram o luto de sonhos não realizados. Moisés sonhava entrar na Terra Prometida.
Ele passou 40 anos guiando um povo ingrato pelo deserto. Enfrentou críticas, rebelião, cansaço, solidão. Subiu ao Monte Nebo e viu a terra de longe, mas morreu antes de pisar lá. Imagine a dor. Imagine a frustração. 40 anos de liderança, e ele não viu o fim. Mas sabe o que Deus fez? Usou a história de Moisés para libertar uma nação inteira. O sonho dele não morreu. Foi transformado em algo eterno. Ana chorava porque não conseguia ter filhos. Enquanto isso, via Penina, a outra esposa de Eucana, cercada de crianças. Sua dor era invisível, mas devastadora. Ela jejuava, orava, chorava no templo. E Deus a ouviu. E quando Samuel nasceu, ele não foi só o filho dela. Foi o profeta que ungiu reis e mudou Israel. Deus transformou a dor dela em propósito nacional. Jó perdeu tudo num único dia: filhos, bens, saúde, dignidade. Ficou sentado nas cinzas, raspando feridas, sem entender. Seus amigos o acusaram. Sua esposa o amaldiçoou. Mas no final, Deus restaurou em dobro. E o livro de Jó virou consolo para milhões através dos séculos. Deus não estava punindo. Estava escrevendo algo eterno. Talvez o que não veio para você não era porque você não merecia. Não era porque Deus não te amava. Era porque Deus tinha outro plano. Um plano que você ainda não consegue ver, mas que já está em andamento. E um dia, você vai entender. Deus não desperdiça dor. Ele não é um Deus cruel que se diverte com seu sofrimento. Ele transforma. Ele ressignifica. Ele usa o que te quebrou para te reconstruir de uma forma que você jamais imaginou. Cada lágrima que você derramou por aquilo que não veio está sendo contada. Salmo 56:8 diz: registra, tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus guarda cada lágrima, cada noite em claro, cada oração silenciosa, cada desabafo no travesseiro, cada grito sufocado, cada soluço escondido. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, e ele está usando essa dor para moldar algo novo em você, algo que não poderia ser formado de outra maneira. Sabe por quê? Porque o sofrimento tem o poder de nos ensinar algo que a realização nunca ensina: a dependência total de Deus. Quando tudo vai bem, quando a vida sorri, quando os sonhos se realizam, a gente acha que não precisa dele. A gente se basta. A gente se autossuficiente. Mas quando a vida desmorona, quando os sonhos morrem, quando ficamos de mãos vazias e coração partido, é aí que ele se torna tudo. É aí que a gente entende que sem ele, não somos nada. E talvez esse tenha sido o propósito desde o início. Você precisava perder para aprender a confiar. Você precisava esvaziar para ser preenchido por algo maior. Você precisava morrer para renascer. O que você não viveu não define você. O que você fez com a dor, sim. Você deixou ela te destruir ou te transformar. Você deixou ela te amargar ou te amadurecer. Você deixou ela te afastar de Deus ou te aproximar dele. E Deus está te ensinando algo precioso nesse processo. Que você não precisa realizar todos os seus sonhos para ser completo. Que sua identidade não está no que você conquista, no que você possui, no que você realiza. Sua identidade está em quem você é nele. Filho, filha, amado, escolhido, precioso. Isso nunca muda. Isso ninguém tira. E o luto pelo que não foi pode se transformar em gratidão pelo que ainda pode ser. O deserto não é o fim. É a passagem. A dor não é o destino. É a escola da alma. E o que hoje te quebra, amanhã te levanta com uma fé inabalável, com uma maturidade profunda, com uma compaixão genuína.
Então hoje, neste exato momento, você precisa entender algo que vai mudar tudo. Deus não te esqueceu. Você não foi deixado para trás enquanto os outros seguem em frente. Você não perdeu sua chance. Você não está atrasado. Você não falhou. O que não veio porque Deus estava protegendo você de algo que seus olhos não podiam ver, ou preparando você para algo que seu coração ainda não estava pronto para receber. Pare e pense comigo. Você acha que foi rejeitado. Mas e se foi redirecionado? Você acha que foi abandonado. Mas e se foi poupado de algo que te destruiria? Você acha que perdeu tempo. Mas e se estava sendo refinado no fogo? Você acha que Deus te negou algo. Mas e se Ele te guardou de algo? Deus vê o que você não vê. Ele conhece o amanhã. Ele enxerga o quadro completo enquanto você só vê uma peça do quebra-cabeça. E Ele nunca para de escrever sua história. Nunca. Mesmo quando você acha que o livro acabou, que não há mais páginas, que o final foi trágico, Ele está virando a página. Ele está começando um novo capítulo. Você não está preso no capítulo da perda. Você está no capítulo da transformação. No capítulo do recomeço. No capítulo da restauração. Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz algo poderoso. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você ouviu isso? Leia de novo. Esperança e futuro. Não importa o que morreu. Não importa o que não veio. Deus ainda tem planos. Planos de esperança. Planos de futuro. Não de passado. De futuro. Isaías capítulo 43 versículo 19 complementa. Eis que farei algo novo. Agora está surgindo. Acaso vocês não o percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos na terra árida. Algo novo está surgindo. Agora. Não no ano que vem. Não quando você se sentir pronto. Agora. Você só não está vendo ainda porque a dor te cegou. Mas Deus está movendo céus e terra, abrindo caminhos impossíveis, fazendo brotar vida onde só havia morte. Você não está sendo castigado. Você está sendo lapidado. Você não foi esquecido. Você foi escolhido para uma jornada diferente, mais profunda, mais significativa. E Deus está com você. Cada passo do caminho. Ele nunca te largou. E nunca vai largar. Então o que você precisa fazer agora para começar a curar? Primeiro, pare de fugir da dor. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo do que dói. Mas a dor que você evita é a dor que te controla. Olhe para ela. Olhe de frente. Reconheça. Dê nome. Chore se for preciso. Quebre se for necessário. Grite se precisar. Deus não tem medo das suas lágrimas. Ele não se assusta com sua vulnerabilidade. Ele as guarda. Salmo 56 verso 8 nos mostra que ele recolhe cada lágrima no odre. Ele não desperdiça nenhuma. Todas têm propósito. Segundo, entregue para Deus o que não veio. Isso é o mais difícil. É abrir mão do roteiro que você escreveu. É soltar o controle. É dizer: Senhor, eu queria aquilo, mas aceito tua vontade. Eu planejei aquilo, mas confio no teu plano. Eu sonhei aquilo, mas me rendo aos teus sonhos para mim. É uma morte, uma crucificação dos seus desejos. Mas é também uma ressurreição. Porque quando você solta, Deus age. Terceiro, perdoe. Isso vai libertar você. Perdoe a vida por não ter sido como você esperava. Perdoe Deus por não ter agido como você queria.
Mesmo que ele não precise do seu perdão, você precisa liberar isso do seu coração. Perdoe as pessoas que não te deram o que você precisava. Perdoe a si mesmo por não ter conseguido realizar tudo, por não ter sido perfeito, por não ter feito diferente. O perdão é a chave que abre a porta da prisão onde você se trancou. Quarto, faça perguntas diferentes. Não pergunte mais: por que isso aconteceu comigo? Por que não deu certo? Por que Deus não respondeu? Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está construindo em mim? Como o Senhor quer me usar através dessa dor? Quando você muda a pergunta, muda a resposta. Quando você para de resistir e começa a cooperar, o processo muda. Quinto, abra-se pro novo, pro inesperado, pro que você nunca imaginou, pro que não estava nos seus planos. Porque Deus não está limitado aos seus sonhos. Ele tem algo maior, mais alto, mais profundo. Efésios capítulo 3 versículo 20 diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Você nem consegue sonhar com o que Ele pode fazer. E às vezes, o que não veio foi a maior bênção disfarçada da sua vida. Porque te levou para um lugar que você jamais escolheria sozinho, mas que é exatamente onde você deveria estar. Onde você vai encontrar seu verdadeiro propósito, sua verdadeira identidade, sua verdadeira paz. E agora, chegou a hora de recomeçar. Mas não como você era antes. Não como aquela pessoa ingênua que achava que tudo daria certo. Como alguém novo. Alguém que passou pelo fogo e não foi consumido. Alguém que atravessou o vale da sombra da morte e não teve medo. Alguém que chorou, mas não desistiu. Alguém que caiu, mas levantou. Alguém que perdeu, mas não se perdeu. Você não é a mesma pessoa que entrou nesse processo. E isso é bom. Isso é muito bom. Porque Deus não te trouxe até aqui, através de tanta dor, através de tanto deserto, através de tanta morte, para você voltar para o mesmo lugar. Para você ser a mesma pessoa. Para você viver a mesma vida medíocre. Ele te trouxe para te transformar. Para te dar uma identidade que não depende de circunstâncias. Uma fé que não depende de resultados. Um propósito que não depende de conquistas. Uma paz que não depende de realizações. Você é mais do que seus sonhos não realizados. Você é mais do que suas expectativas frustradas. Você é mais do que seus planos que falharam. Você é filho de Deus. Filha de Deus. E isso já basta. Isso já é suficiente. Isso já te completa. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos garante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Todas. Até as que não aconteceram. Até as portas que se fecharam. Até os planos que falharam. Até os sonhos que morreram. Até o luto que você carregou. Deus está usando tudo. Nada se perde. Nada é em vão. E o que te feriu não vai te definir. Vai te refinar. Vai te fazer mais forte. Mais sábio. Mais compassivo. Mais humano. Mais real. Mais profundo. Vai te dar uma história para contar. Um testemunho para compartilhar. Uma ferida para curar nos outros. Porque ninguém cura o que não viveu. E você, que passou pelo luto do que não foi, vai poder consolar outros que estão passando pela mesma dor. Vai poder dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu também passei por isso. E eu sobrevivi. E você também vai sobreviver. Um dia, você vai olhar para trás com lágrimas nos olhos, mas não de dor.
de gratidão, porque vai entender que Deus te livrou de algo, te preparou para algo, e te deu algo que você nem sabia que precisava. Algo melhor, algo maior, algo eterno. Sua história não acabou. Ela apenas mudou de rumo. E o melhor ainda está por vir. Então hoje, neste momento sagrado, debaixo da presença de Deus que está aqui agora, eu declaro sobre você, em nome de Jesus, o luto acabou. A dor tem prazo de validade. E Deus está restaurando o que foi perdido. Não do jeito que você imaginou. Não do jeito que você planejou. Não do jeito que você esperava. Mas do jeito que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Do jeito perfeito. Do jeito certo. Do jeito que vai te completar de verdade. Eu profetizo sobre você. O que não veio, não vai mais te prender. As correntes do passado estão sendo quebradas agora. As algemas da dor estão caindo. As prisões da expectativa frustrada estão sendo abertas. Você está livre. Livre para sonhar de novo. Livre para viver de novo. Livre para confiar de novo. Livre para amar de novo. Livre para ser quem Deus sempre quis que você fosse. E Deus vai te surpreender. Ele vai trazer algo tão grande, tão novo, tão inesperado, tão transformador, que você vai olhar para trás e dizer com convicção: valeu a pena. Valeu cada lágrima derramada. Valeu cada noite em claro. Valeu cada dor suportada. Valeu cada espera angustiante. Porque Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E o que Ele preparou para mim é infinitamente melhor do que eu poderia ter imaginado. Isaías capítulo 61 versículo 3 declara algo poderoso. Deus veio para dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você ouviu isso? Em vez de Deus troca. Ele não conserta. Ele não remenda. Ele troca. Cinzas por coroa. Pranto por alegria. Depressão por louvor. É uma troca sobrenatural. Divina. Impossível aos olhos humanos. E a partir de hoje, sua vida não será mais definida pelo que não foi. Não será mais marcada pela falta. Não será mais caracterizada pelo luto. Mas pelo que Deus está fazendo. Pelo novo que está surgindo. Pela restauração que está acontecendo. Pela redenção que está em andamento. Receba isso no seu coração. Acredite nisso com cada célula do seu ser. Declare isso com sua boca. Porque Isaías capítulo 55 versículo 11 garante que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para qual foi enviada. E hoje, ela foi enviada para você. Para curar sua alma. Para restaurar sua esperança. Para renovar sua fé. Para ressuscitar seus sonhos. Você não está sozinho. Nunca esteve. Deus está com você. E Ele nunca desiste de você. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu que Deus falou diretamente com você através dessas palavras, é porque Ele realmente queria falar com você hoje. Não foi coincidência você ter chegado até aqui. Foi providência divina. Ele vê sua dor mais profunda. Ele entende seu luto mais silencioso. Ele conhece seu choro mais escondido. E Ele está te dizendo neste momento: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te esqueci. E o melhor ainda está por vir. Confia em mim. Agora eu quero que você faça algo. Escreve aqui nos comentários: eu recebo o processo de Deus.
Deixa isso registrado como um ato de fé, como um pacto entre você e Deus, como um marco deste dia em que você decidiu confiar mesmo sem entender, crer mesmo sem ver, esperar mesmo sem garantias. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque toda semana tem uma palavra para curar sua alma, para renovar sua fé, para fortalecer seu espírito, para te lembrar de quem você é em Deus. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem. Porque cada vídeo é uma semente de esperança plantada no seu coração. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também está de luto pelo que não viveu. Com aquela amiga que chora escondida. Com aquele irmão que perdeu a esperança. Com aquela pessoa que precisa ouvir que Deus ainda está no controle e que o melhor de Deus nunca chega tarde. Essa palavra não é só para você. É para todos que precisam saber que ainda há esperança, que ainda há futuro, que ainda há vida depois da morte dos sonhos. Que o Senhor te abençoe grandemente, te guarde de todo mal, e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele te dê paz, esperança e um futuro glorioso. Até a próxima semana, com mais uma palavra que vai transformar sua vida. E lembre-se sempre, sua história não acabou. Ela apenas está sendo reescrita por Deus. E quando Deus escreve, Ele escreve obras-primas. Deus te abençoe.